Bom, existem muitas versões do Batman, muitas mesmo. Acho que se eu fosse falar de todos, eu ficaria aqui um ano inteiro e não conseguiria falar de tudo. Então eu escolhi falar só sobre as que eu mais gosto, ou pelo menos as que eu conheço. Começando por Batman do Stan Lee. Sim, Stan Lee já fez o Batman, quem diria, né? O cara se cansou de roubar os heróis da Marvel e veio querer roubar os heróis da DC. Mentira, Stan Lee não roubou nada. Ele só tomou os créditos por várias outras pessoas, né? Steve Ditko, Jack Kirby, e só foi demorar muitos e muitos anos para essas duas pessoas serem creditadas também como criadores. Jack Kirby, então, coitado. Mas é isso. Por que ele saiu da Marvel para ir pra DC? Enfim, ele estava muito bem na Marvel, não é mesmo? Não. Sim, o Stan Lee tinha um contrato ali, né, com a Marvel. Ele deveria ganhar $1 milhão, mas também tinha uma cláusula de royalties. E teve um filme que, se não me engano, foi o Homem-Aranha 1, o do Tobey Maguire, que o Stan Lee não recebeu esses royalties que ele deveria ter recebido. E ele ficou muito puto com a Marvel e entrou com processo. Esse processo demorou um tempo, ele acabou recebendo o dinheiro que ele deveria receber até, mas ele acabou ficando livre para assinar com qualquer uma. E a DC, como não é boba nem nada, se aproveitou disso. E Stan Lee, vem cá, vem criar o Batman pra gente, o Superman pra gente. E ele aceitou. Também, né, não foi de graça. Ele ganhou um dinheiro, acho que foi $1 milhão também, que ele deveria ter recebido pela Marvel. A DC aceitou pagar isso. E pra ele foi criado um novo selo, uma nova revista chamada Just Imagine. Mais ou menos como o que seria se o Stan Lee tivesse criado a DC, né? E seria o Stan Lee criando a sua versão de origem do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, do Flash, do Shazam, que é essa coisa horrível aí. Shazam ficou uma merda. Tem também o Aquaman, acho que o Flash eu falei também, né? Mulher Gato, mas eu não vou falar sobre esses outros, e sim só sobre o Batman. O Batman aqui não é o Bruce Wayne, ele é o Wayne Williams. Ele manteve o Wayne, que é o sobrenome do Bruce, mas aqui o Wayne virou o nome dele mesmo, né? E o Wayne Williams não tem só o nome como diferencial, ele também é pobre. Olha só, quem acha que o Batman Absolute criou o Batman pobre, tá errado. O Stan Lee fez primeiro, olha só. Não deve ter alguém que fez isso antes dele, não é possível. É algo muito difícil de pensar. Mas ele fez. E o Wayne Williams tinha acabado de perder o pai dele. O pai dele foi morto, assassinado. Ele trabalhava ali numa lojinha de esquina, uma padaria. Até que um criminoso local, não curtia muito ele. Não foi com a cara dele. E esse cara, um tempo depois, foi roubar essa lojinha que o Wayne Williams trabalhava. E ele acabou incriminando o Wayne Williams. Meio que ele falou assim, ó, pro dono da padaria, né? Olha só, foi esse cara aí que falou onde estava o dinheiro, que falou que você tem dinheiro. Então, e o dono acreditou. E acabou levando o Wayne Williams pra cadeia, né? Injustamente. Ele foi preso injustamente. E é lá na cadeia justamente que ele conhece o morcego, porque ele tava preso, né? Aí o morcego é o único amigo que ele fez. Coitado. Que me faz ficar imaginando assim. Ele só virou um Batman porque ele conheceu o morcego na cadeia. E esse morcego acabou virando um amigo dele. E ele acabou se interessando por morcegos. Correto. E se ele tivesse conhecido, sei lá, um abutre, ele viraria um Abutreman. Se ele tivesse conhecido o Superman, ele teria virado Superman 2. Não é mesmo? É estranho, né? Até que faz um pouco de sentido, né? Porque o Batman, ele é traumatizado. Então, sei lá, ele vê o morcego e acabou fazendo amizade com ele. Enfim, né? Voltando para a história. Lá na cadeia também ele começa a treinar, a ficar forte. Também ele treina o mental dele. E quem fala pra ele fazer essas coisas é esse doutor aí. Que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aí na edição. E é esse doutor que fala pra ele ler livro e tal. E ele faz isso durante anos. Ele mete o shape, fica inteligente. Coisa que o Batman precisa, né? Porque ele é o maior detetive do mundo. E aí se passam anos e anos. E tem uma certa revolta nessa cadeia. E os prisioneiros, eles são soltos. Eles conseguem sair da cela. Por algum motivo que eu não sei. Não é explicado em nenhum momento. Mas eles conseguem sair. E o Wayne Williams, como ele é um herói, ele impede esses prisioneiros de sair. E também acaba salvando ali um dos chefes, né, que mandava ali na cadeia. E por conta disso, ele é solto mais cedo. Olha só que coisa boa. Então, o cara que tá na cadeia, é só ele fazer isso, não é mesmo? Ele não vai ser enrabado, ele não vai ser morto. É só fazer isso que tá solto. Olha só que coisa boa. Isso é algo que com certeza aconteceria na vida real. Mas enfim, o Batman é solto, o Wayne Williams é solto. E ele quer ser o Batman porque ele viu o morcego. Ele ficou encantado com isso, ele também quer combater o crime. Ele quer se vingar do cara que incriminou ele. Só que ele precisa de dinheiro. Antes ele faz o traje dele do Batman, que é essa coisa aí. É meio estranho, né? Não sei se chega a ser ruim. Só é meio estranho, que o traje do Batman não costuma ser assim, né? Não é nem que é feio, é estranho mesmo, né? Mas eu prefiro o Batman normal, né? O Wayne Williams, ele precisa de dinheiro. E para isso, o que ele faz? Ele vai pro WWE. Ele fica muito famoso, ele ganha de todo mundo. As lutas são reais, né? Igualzinho WWE, não tem nada armado. Mas também respeito a WWE, porque eu vi quando era criança. Era maneiro, era divertido.
Faz muito tempo que eu não vejo. Mas é armado, isso com certeza é. Mas aqui não é. Mas algo que é interessante sobre o Batman aqui do Stan Lee e pra WWE é que o Homem-Aranha também foi, né? A origem do Homem-Aranha, ele, quando ele consegue os poderes dele, ele vai justamente pra WWE ganhar o dinheiro, né? Porque ele vê que ele é muito bom. Depois ele até chega a ficar famoso também. Isso acontece com o Batman aqui. É claramente uma referência do Stan Lee, né? Que ele escreveu. Se é que foi ele que escreveu mesmo, né? Porque dizem que não foi ele que fez nada. Ele só deu a ideia e um outro cara teria escrito. Ah, não sei, também é demais pro velho, né? Aí é ódio demais pro velho, coitado. Ele escreveu sim, eu acho. Não, tenho certeza. Foi ele que escreveu, foi ele. É isso, ele fica famoso igual o Homem-Aranha, igual a história do Homem-Aranha. Ele acaba saindo, né? Ele já ganhou dinheiro suficiente, compra a mansão Williams, que não é Wayne, e também vai lá e chama aquele outro doutor que ele encontrou na cadeia, que ele fez amizade, pra ser o Alfred dele, né? Pra ser o mordomo, é o Alfred e também o Lucius Fox. O Lucius Fox é aquele cara que o Morgan Freeman faz no Batman do Nolan, que é o cara que faz os aparatos tecnológicos do Batman. Esse que faz, né? Esse cara também, ele melhora esse médico, né? Que o Batman chama. Ele melhora o traje, ele faz o traje ser anti-bala. Não é assim que fala? É antibalística, né? Quando ele consegue essas coisas, o Batman ele justamente vai até aquele cara que incriminou. É isso, né? Ele tem lá uma confusãozinha, uma briga, ele derrota facilmente. Ele derrota bem facilmente o cara e ele mata o cara. Ele joga o cara lá do prédio. Estranho, né? Então talvez o Stanley quisesse que o Batman dele matasse. Olha só. E não foi por acidente, igual do Homem-Aranha, né? No filme do Homem-Aranha que o Homem-Aranha mata por acidente. Não, aqui esse Batman ele mata porque ele quis matar mesmo, ele quis se vingar. Aí acaba a história, né? Tem até uma outra história lá de uma igreja, mas isso aí eu teria que ler outras coisas. A história dos outros heróis, mas eu não vou fazer isso, né? Eu quero falar do Batman. Isso. E assim termina o Batman do Stan Lee. Essa história até que é legal. Parece ser ruim, mas não é tão ruim não. Mas enfim, vamos para o próximo. O próximo é o Batman Máquina. Como assim Batman Máquina? Essa história aqui é dos anos 50, anos 60, onde tinha essas bizarrices mesmo, né? Então o Batman ia pra lua, enfrentava ET, virava máquina. Tem também uma que o Batman vira zebra. Enfim, Batman Máquina. Essa história é bem bizarra, mas até que bem divertida. E começa com o Batman lá combatendo o crime de dia, porque essa época o Batman também combatia o crime de dia, não era à noite. E ele tava perseguindo lá um bandido qualquer, e esse criminoso ele consegue meio que rasgar o manto do Batman e consegue ver o que tem por baixo, o que deveria ser o braço dele. Mas não, para esse bandido burro, ele achou que era o quê? Um braço robótico. Então na mente dele o que ele pensou? O Batman é um robô, não é mesmo? Não era, obviamente, mas ele achou isso, porque ele é burro. E ele acabou também espalhando para outros burros que nem ele. Inclusive até o comissário Gordon, sim, o Jim Gordon também acreditou que o Batman era um robô. Gotham inteira achou que o Batman era um robô. Porque eles não tinham mais nada o que fazer, né? Só que eles tinham que saber. Porque eles não tinham mais nada a fazer. Só tinham que ficar pensando quem era o Batman e quem não era. Estranho, né? A cidade inteira achava que o Batman era um robô. E não era. Obviamente, como eu já falei antes. O que tinha ali? Era só uma armadura extra que o Batman colocou. Porque tava com medo. É isso, ele queria se proteger mais. E o burro lá achou que era um robô, né? Enfim. Só que o Batman é inteligente, não é mesmo? Ele usou aquilo a seu favor. Ele criou uma máquina mesmo, que é essa aí que eu vou mostrar. Essa aí, ó. E uma das teorias que aqueles burros achavam era que o Batman original tinha morrido e o Robin teria feito uma máquina. E o Robin controlaria esse Batman com um controle. E o Batman, ele usa isso a seu favor, né? Ele cria essa máquina, como eu falei, e também dá um controlezinho pro Robin controlar. E tava lá o Robin de boa controlando o controle dele de videogame. Os burros passando e viram lá. O Batman realmente é um robô, o Robin controlando ele. Aí isso aumentou mais ainda a lenda. O caso meio que confirmou, né? Só que aí o Batman usou isso a seu favor, como eu falei antes, mais 15 vezes aqui, pra pegar um dos criminosos que ele queria pegar. E ele faz o Robin passar na frente deles. Esses caras metem a porrada no Robin, pegam o controle, pegam também o Batman Máquina com o objetivo de que o Batman Máquina lute por eles, né? Porque é o Batman. Ele seria muito forte, eles ficariam invencíveis com o Batman ao lado deles. Só que não era verdade. O Batman sabia de tudo isso. É meio merda o resumo, né? Essa parte. Ele vai lá, embosca os caras e vence. E coloca a máquina, o Batman Máquina, na Batcaverna como troféu. Junto de seu dinossauro. É isso. História bem ridícula, né? Bem ridícula. Mas é divertida. É até estranho que alguém pensou em fazer isso. Mas enfim. Vamos para a próxima. A próxima é Batman LGBT, ou Batman arco-íris. Por que o Batman tá com essas roupas?
O Batman tá com suas roupas, por quê? Porque o Robin, no caso, como o Dick Grayson, ele não estava fantasiado, ele acabou salvando uma pessoa, e nisso que ele salva essa pessoa, ele bate com o ombro dele, no caso o cotovelo, num poste, e aquilo quebra o braço dele. E como ele era o Robin, ele achou que, ó, as pessoas viram que o Dick Grayson quebrou o braço, e como ele é o Robin também estaria com o braço quebrado, e as pessoas iriam meio que correlacionar isso. Então, o Dick Grayson tá com o braço quebrado, e o Robin também, ou seja, o Dick Grayson é o Robin. Faz muito sentido, né? Era só o Robin não sair. Era só o Dick Grayson ficar como ele mesmo. Aí ninguém ia desconfiar, eu acho. Mas aí o Batman ficou com medo disso acontecer. O Robin continuou lutando mesmo com o braço quebrado. Vagabundo, o Batman. Em vez de deixar o cara descansar, mandou o cara combater o crime ainda, com o braço quebrado. Mas, pra desviar a atenção e ninguém descobrir que o Robin estava com o braço quebrado, o Batman justamente decide usar trajes diferentes com várias cores diferentes. Então, primeiro que ele usa essa aí, depois ele vai usando várias outras. Vermelho, rosa, azul, branca, lilás. E aquilo acaba fazendo um burburinho pela cidade, né? Repórteres querem entrevistar o Batman, perguntar por que ele quer fazer aquilo. Ele só inventa uma desculpa imbecis. Querer experimentar algo novo. Algo assim. E foi isso. Até que no final ele usa um traje com todas as cores que ele usou. Justamente esse traje aí, arco-íris. É isso a história. Depois o Robin cura o braço. É isso, bem ridículo, né? É legal, é divertido. Mas agora vamos para a mais maneira de todas. O Batman pai. O Batman Thomas Wayne. Que, nessa história aqui, ele não morreu. E nem a Martha Wayne, que é a mãe. E sim, quem morreu naquele famoso beco saindo do filme foi o Batman. Ou, no caso, o Bruce Wayne. Isso aconteceu no Flashpoint, tá? Muito boa essa história, por sinal. Tem o filme do Flashpoint e tem a HQ do Flashpoint. Então, eu meio que vou contar a história dos dois. Então eu vou meio que juntar tudo. Porque tem coisa que eu tenho no desenho, tem coisa que não tem na HQ. Mas os dois são muito bons. No Flash, tava combatendo o crime ali. Só que nesse dia era justamente o dia da morte da sua mãe. E já tinha descoberto que quem matou a mãe dele foi o Flash Reverso. E acontece isso, o pai do Flash, Barry Allen, incriminado e tal. Aqui o pai do Flash já tinha morrido, então o Flash estava órfão. O Barry Allen estava órfão. Ele ficou muito triste. Ele acabou voltando ao tempo para salvar a mãe dele. Ele salva a mãe dele e também acaba mudando toda a linha do tempo. Porque voltar no tempo nessas merda aí. Só que ele se esqueceu disso. E ele acha que quem fez isso foi o Flash Reverso. Mas não, foi ele mesmo, só que ele não se lembra. O que tem de diferente aqui? A mãe do Barry Allen, do Flash, está viva. Mas está acontecendo uma guerra. A Mulher Maravilha e o Aquaman estão brigando. E eles estão em guerra e vai acabar. E essa guerra vai acabar com o mundo. O maior herói desse universo aqui é o Cyborg, que ele reúne vários inimigos, vários vilões, né? E vários heróis pra se juntar e acabar com essa guerra, né? Derrotando o Aquaman e a Mulher Maravilha. Mas esses vilões e esses heróis só aceitam se o Batman for o líder deles, porque o Batman ele já é muito famoso aqui, né? Ele é muito inteligente, um excelente líder, e esses vilões, esses heróis já acham que só conseguirão ganhar se o Batman estiver ao lado deles. Só que o Batman recusa, porque ele é o Thomas Wayne. Dando spoiler, já dei spoiler, né? Ele não quer fazer isso, porque ele não quer. Até que o Flash vai até o Batman pra entender o que tá acontecendo, porque ele conhece o Batman, ele achava que era o Bruce Wayne, mas não era o Bruce Wayne. Ele descobre que era o Thomas Wayne. Enfim, quando tá no Flashpoint, eles derrotam lá a Mulher Maravilha, o Aquaman, e o Flash volta no tempo depois e salva todo mundo e volta ao universo normal. Mas eu não quero contar sobre o Flashpoint em si. Quero falar sobre justamente a origem do Thomas Wayne, que é bem interessante, né? Enfim, o Thomas Wayne aqui, ele não era doutor. Ele tinha um cassino, o Cassino Wayne. Ele vendia tigrinho. Acho que o Bruce Wayne ficaria muito infeliz com o pai dele. Mas enfim, ele fazia isso. Ele ficou rico com isso também. Na verdade, ele já era rico, mas ele foi ficando mais rico ainda. E como eu falei antes, o Bruce Wayne é quem morre naquele beco. E quem sobrevive é o Thomas Wayne e a Martha Wayne. Mas a Martha Wayne, ela fica maluca, fica doida. E o que ela acaba virando? O Coringa. Sim, o Coringa é a Martha Wayne. Bizarro isso, né? Ela vai pra Arkham várias vezes. Ela mesma corta a boca dela igual o Coringa faz naquele filme do Cavaleiro das Trevas, né? Ela também acaba sequestrando lá os filhos do Harvey Dent, o Duas Caras, que não é o Duas Caras aqui nesse universo. Ela acaba matando também o Jim Gordon. E o Thomas Wayne o Bruce Wayne salva as crianças, pelo menos, e acaba prendendo ela de novo, a Martha Wayne. Enfim, esse ficou meio confuso o que eu falei. Acho que eu falei muito rápido essa última parte aqui do Thomas Wayne e do resto. Mas enfim, é isso. Valeu!